Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai esteja sempre conosco e vai nos conduzindo a viver esse momento. Esse momento é um momento que a gente vai refletir a palavra do nosso Senhor e do nosso Deus. Quero convidar vocês a se inscrever no canal, você que gosta de ouvir o Evangelho, você que gosta de interagir com o Evangelho. Esse canal é um canal católico, mas a gente vai só refletir o Evangelho, falar do Santo Evangelho, para que possa trazer luz à nossa vida e que a gente possa interagir com a palavra de Deus. Conhecer, viver, né? Aprofundar a palavra e fazer com que a gente, né, tenha esse conhecimento e vai tendo esse zelo de viver a palavra. E a palavra hoje vai trazer para nós a porta estreita do reino. E assim a gente vamos tentar fazer o possível para entrar por essa porta, né? Você que gosta, né, que ainda não é inscrito, gosta do Santo Evangelho, se inscreve no canal, vai deixando aí o seu joinha, vai ativando o sininho para receber as notificações. Esse é um canal católico, mas tenha esse aprofundar no Santo Evangelho. Então, meu muitíssimo obrigado a todos que estão se inscrevendo, a todos que gostam de ouvir a palavra. Vamos para a palavra sem mais demora. E a palavra hoje está em Lucas, capítulo 13, do versículo 22 ao 30. Eu aqui coloquei, esqueci de apagar o 1, ficou 122, mas é 22, gente. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus ia atravessando cidades e aldeia e nela ensinava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os homens que se salvam? Ele respondeu: Procurai entrar pela porta estreita, porque, digo-vos, muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. Ele responderá: Digo-vos que não sei de onde sois. Direis então, comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vos serdes lançado para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Essas são as palavras do Evangelho, e que nós vamos então trazer um pouco essa intimidade do Evangelho para nós. A porta estreita, a salvação. Então podemos dizer que a porta estreita é a porta da salvação, e a salvação, ela está em Jesus Cristo, é só Ele que salva. Mas para que a gente possa chegar em Jesus Cristo, a gente precisa passar por essa porta, que é a porta do nosso coração. Quantos não conseguem passar pela porta do coração? É bastante difícil porque ela é bastante estreita. Muitas das vezes nós estamos bastante grande demais, né? Se achando, né? Estão muitos orgulhosos e acabam não conseguindo passar pela porta. A porta, esse coração nosso, que às vezes nós conhecemos tanto a palavra, mas nós não deixamos que a palavra faça em nós uma conversão,
faça em nós uma limpeza, faça em nós um momento de viver uma purificação, a gente não consegue, né, passar por essa porta. Olha só, se a gente olhar dentro de um coração humano, quanta maldade há dentro de um coração humano. E a maldade não deixa a gente fazer o bem. A gente não pensa em fazer o bem, a gente não pensa em acolher. A gente tem sede de vingança, a gente tem muito ódio, muita raiva, muito rancor, não consegue perdoar, não consegue estender a mão para o próximo, não consegue ter uma convivência familiar muito boa. São chamadas aquelas pessoas que têm o estopim curto, estoura com pouca coisa, às vezes acaba sendo arrogante, parte para brigas físicas, depois de poucas brigas, né, verbal, às vezes parte para a agressão física. Então esse momento que a gente vai olhando dentro do coração, que essa porta ela está estreita demais. Quando a gente olha por tudo isso, vai vendo que se estreita cada vez mais porque o coração essas pessoas não conseguem se ver diante do próximo em ajudar, se ver diante do amor de Deus, então não consegue, sabe, de uma maneira de ver a graça de Deus. Não consegue alcançar o perdão de Deus, porque Ele mesmo não se dá o perdão, né? E a gente só recebe o perdão quando a gente se dá o perdão. Outro dia, não lembro aqui, o Evangelho estava falando, acho que é o Evangelho de Mateus, eu não me lembro aqui, e a gente precisa perdoar quando a gente está nessa vida. Quando a gente estiver nessa vida com o irmão, que está caminhando com o irmão para o tribunal, a gente precisa entrar em acordo para que o irmão não jogue a gente para o juiz e o juiz não nos coloque na prisão, né? Então tudo isso vai mostrando para nós que a gente precisa perdoar, que a gente precisa entrar por essa porta estreita. Muitas vezes as doenças são causadas pela falta de perdão. A pessoa fica tão rancorosa, tão assim longe de Deus, tão afastada de Deus, que esse rancor, que esse ódio causa-lhe doença física. Causa-lhe doença física. E quando essa pessoa entra pela porta, se faz de tudo, se esforça para passar por essa porta, aí vem o grande momento que Nosso Senhor fala: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque quando consegue passar por essa porta, a gente consegue ver quanta graça Deus tem para nós. Quanta misericórdia Deus ofereceu para nós e a gente rejeitou, 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 e agora há um momento da gente receber essas graças. Quando a gente ainda está neste mundo, quando está neste mundo. É na vida agora que a gente tem que passar pela porta do nosso coração, porque somente nós, somente eu posso passar pela porta do meu coração. Nem mesmo Jesus Cristo vai passar pela porta do meu coração. Porque se eu não der permissão, Ele não vai fazer isso. Por mais que Ele já habita em mim, por mais que Ele já tenha um espaço dentro de mim, Ele vai mostrando, né, quanto rancoroso eu sou. E aí depois que eu vou perceber no decorrer da minha vida, eu venho a ter a minha salvação, eu venho fazer esse encontro com Ele. E aí eu vou passar pela porta, eu vou chamar Jesus para entrar comigo e vou fazer uma limpeza no meu coração. Quantas vezes também a gente vê pessoas no egocentrismo, pessoas que acham que às vezes até a gente fala que poder é querer, se eu quero eu posso. Olha só,
se colocando no lugar de Deus, tirando o lugar de Deus da sua vida. E aí essa pessoa, ela começa a fazer projeto de sua vida, melhorar na sua vida financeira, e aí ela vai melhorando, 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 e o Deus dela é o dinheiro, é os bens materiais. Mudou completamente. E o poder dela é ele mesmo, é a própria pessoa. Se colocou no egocentrismo, se colocou no lugar de Deus. Então, é difícil para essas pessoas entrar por essa porta. E se não entrar por essa porta antes da sua morte, eles não têm salvação, porque vão morrer em pecado mortal. E muitas vezes a gente acha que não tem inferno, que não fala da Bíblia de inferno. Existe o inferno. E muitas pessoas já estão condenadas ao inferno já em vida. E é por isso que precisa passar pela porta do coração. Por isso que nós passamos pela porta do nosso coração. A gente precisa também orar e interceder pelo outro para que o outro receba a graça. Porque muitas vezes não adianta a gente aconselhar, não adianta a gente levar um conselho, porque muitas vezes ela já tem a resposta certa. Se o conselho fosse bom, não dava, vendia. Então, nem conselho nosso elas aceitam. Imagina, né, se você for pregar a palavra de Deus para essas pessoas. Então, há momentos na vida que a gente tem que somente orar. Somente orar e pedir a força do Espírito Santo para que ele vai conduzindo e levando luz a essa pessoa. Para que esse Deus que habita em nós, está no coração dessas pessoas, possam agir, né? É como lá na barca, né? Lembra na barca que ele está na barca dormindo e os apóstolos passando a maior aflição, depois foi lá e acordou ele e ele acalmou toda a tempestade. Então que ele venha também acordar nesses corações e acalmar todas essas tempestades e vai trazer também a conversão. Vai trazer luz, vai trazer toda essa paz. E esse Deus maravilhoso venha nos conduzindo e que o Espírito Santo venha fazendo presença sempre na nossa vida, no nosso cotidiano e levando a gente a fazer do irmão que o irmão possa ter sempre, né, essa graça de viver nessa porta, que ele possa passar por a porta do seu coração, que ele possa interagir com nosso Senhor e nosso Deus, que ele possa também ser salvo. Do mesmo jeito que eu quero a salvação para mim, quero viver a salvação, eu quero que o irmão também viva a salvação, viva essa graça. E essa graça está no Evangelho, está em Jesus Cristo, está nesses ensinamentos que precisamos então, né, colocá-los em prática. Até um próximo encontro, fique na paz e que nosso Senhor e nosso Deus conduza este novo encontro.